Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal. Vamos lá, vamos fazer aqui uma reflexão. É um vídeo rápido, só para a gente aguçar aqui nossos pensamentos, nosso olhar crítico para o texto da Bíblia. Vamos ver aqui alguns detalhes, vamos ver o que nos pode mostrar a Bíblia, né? O que a Bíblia pode nos mostrar, o que podemos aprender a partir dos textos da Bíblia. Vamos falar então sobre a queda do primeiro casal, Adão e Eva. Vamos ver realmente de quem foi a culpa, de quem era a culpa, de quem é a culpa, se foi do Adão e Eva, ou se foi do Criador de tudo, né? O Deus Yahvé. Alguém deve uma explicação nessa história, né? Então, vamos analisar, vamos ver aqui o que a gente pode aprender. Por exemplo, o texto diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Então, essa paráfrase já é suficiente. É nela que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento. As informações contidas aqui são de suma importância para nossa reflexão neste vídeo. O que nos diz o texto? A serpente era o mais astuto de todos os animais. Ou seja, a serpente tinha uma maior capacidade intelectual. A serpente tinha uma maior capacidade cognitiva. Ela era mais inteligente, mais perspicaz, mais sagaz, ela era mais astuciosa, enfim, ela tinha todos esses ingredientes, vamos dizer, todos esses adjetivos da inteligência, adjetivos cerebrais, esse animal tinha, ele possuía. Agora, com que intenção o Criador fez esse animal? Qual era o objetivo, qual era a ocupação, qual era o interesse do Criador dotá-lo com tais capacidades? Qual a finalidade desse animal? Nós sabemos que tem, por exemplo, o leão. E por que Deus e Yahvé não deu para o leão essa capacidade, essa tamanha capacidade? Sendo que o leão é o animal, é o rei da selva. E por que Deus não deu também para o elefante, já que o elefante é o animal mais pesado da savana, da selva, e que também é considerado um animal muito inteligente, de muita criatividade, de um poder de raciocínio, né, dentre os demais animais. E porque justamente a serpente, e hoje a gente analisando de forma racional, a gente percebe que os animais ofídicos, né, as cobras, as serpentes, elas não têm nenhum valor, nenhuma importância de destaque no reino animal, a não ser na cadeia alimentar, que ela oferece riscos, né? A serpente não serve para livrar os animais, para ajudar outros animais a escaparem dos seus predadores. Ela não ajuda, ela não serve. Então, qual o significado, qual a significância, qual o valor da serpente hoje no reino animal? Depois da queda aqui
da história bíblica, ela perdeu completamente aquele valor com o qual ela fora criada. Então o texto nos diz que este animal tinha todos esses adjetivos. Era mais astuta, era mais capciosa, era mais inteligente, era mais sutil, não é? E qual foi o objetivo de Deus tê-la criado e colocado no jardim, já que ele havia planejado, ele havia planejado o mundo e a criação com o melhor dos propósitos. Por que que ele colocaria esse animal, sendo que esse animal ele era até mais inteligente do que o próprio homem, porque o homem também é um animal, né? O homem também é um animal. E a serpente, ela sobrepujava até mesmo o ser humano, ao ponto dela trazer, aguçar a curiosidade da Eva, a primeira mulher. Ou seja, ela trouxe informações para a mulher que nem o próprio Deus, o próprio Criador, havia lhe passado de primeira. E com quem esta serpente adquiriu estas informações? Segredos de Estado. Com quem? Quem foi que lhe confidenciou estes segredos que colocara em risco, que colocou em xeque a comunhão, a harmonia, o relacionamento do primeiro casal com o seu Criador? Todas essas perguntas nos levam a refletir, porque quando vamos ler a Bíblia é muito importante que a gente tenha uma mente crítica para analisar o texto. Sendo assim, a gente consegue aprender mais, a gente consegue adquirir mais conhecimento. Porque se a gente for ler a Bíblia de forma passional, a gente não consegue enxergar esses detalhes. E a pessoa acaba passando desapercebida e ela não aprende. Ela não aprende pontos importantes, o que é necessário. É importante a gente aprender sempre uma lição em tudo na vida. Em tudo na vida deve nos trazer uma lição. Então o texto da Bíblia está dizendo que a serpente tinha todo esse arcabouço de conhecimento, toda essa capacidade, era até mais que o homem, e ela foi colocada no jardim. Ao meu ver, aqui é uma ameaça. Era uma ameaça para o primeiro casal. E outra, se partirmos do pressuposto de que o Criador, Deus Yahvé, é um ser supremo, onipresente, onisciente, onibenevolente, onipotente. Ele aqui, já entra em choque. A própria serpente, o texto nos mostra que a sua onisciência ela é desmascarada. Ele perde a onisciência, porque como é que eu posso criar um objeto, digamos, eu sou um engenheiro automobilístico, então eu construo um carro, mas
eu coloco naquele carro, nas engrenagens do seu motor, uma peça com tanto tempo de vida útil e que, ao chegar o final da vida útil daquela peça, o carro ele vai gerar um problema, ele vai trazer um problema que venha colocar a vida do dono em risco e tantas outras pessoas que estejam se utilizando daquele automóvel. Então eu não estou sendo um engenheiro responsável. Eu não estou sendo um engenheiro com boas intenções. Eu estou colocando ali uma cilada naquele veículo. Né? Então eu estou, estou menosprezando a vida das pessoas. E nem sequer eu aviso para as pessoas que elas vão correr esse risco. Não é? Eu não falo dessa peça. A peça fica oculta, esses conhecimentos ficam ocultos dos proprietários que vão adquirir essa linha de veículo. Assim também é a história da Bíblia. Deus sabia que a serpente tinha essa capacidade de enganar, de levar o primeiro casal a contradizer seus mandamentos, suas ordenanças. E por que que ele não avisou ao casal? Por que que ele não avisou? E aí a gente vai para agora o segundo ponto, e depois eu vou dizer por que que ele não avisou. Vamos para o segundo ponto, que é no capítulo 2. Vamos ver aqui. No capítulo 2, verso 15 em diante, vamos ver o que diz aqui. E Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. E Yahvé Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim. E Yahvé Deus deu ao homem este mandamento: podereis comer, ou podes comer de todas as árvores do jardim, mas, porém, no entanto, entretanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer, ou morrerás. Ok? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Certamente morrerás. Outra coisa, outro item perigoso que o Criador colocou diante do primeiro casal, diante do homem. Se eu crio meus filhos, como é que eu posso colocar coisas perigosas diante das crianças, dos meus filhos, a quem eu amo, a quem eu quero de paixão? Como que eu posso colocar coisas perigosas diante deles e dizer para eles não tocarem, não comerem, não pegarem ou não beberem tal coisa, porque se eles assim o fizerem, certamente eles vão morrer? Como eu poderia fazer isto? Eu não estarei sendo responsável. Eu não estarei amando essas crianças. Eu não estarei zelando pelas crianças, não é mesmo? Então, e aí Deus coloca em primeiro lugar esta árvore, que é uma grande cilada, mas tudo bem, até aí nenhum problema, porque o primeiro casal não tinha nenhuma curiosidade, não tinha nenhuma intenção, não estava apercebido do que
dos segredos que estavam por trás nessa árvore, né, ou que estavam contidos no fruto dessa árvore. Por isso, para eles não foi uma coisa de muita relevância. Mas, de repente, chega a serpente, do primeiro texto que lemos, e fala, revela segredos de estados, né? Segredos guardados a 7 chaves, segredos que somente ela possuía o conhecimento. E disse, né? E disse, vamos ver o que a serpente disse? Né? Vamos ver. No capítulo 3. Então disse Deus, né? Vós não podereis... Estamos aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Já fez ali um questionamento. Questionou a mulher, questionou o mandamento que o Criador, Yahvé, deu à mulher. Parece até que a serpente era adversária do Criador. Ela era adversária, veio para colocar em xeque a obra-prima do Criador. E a mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Agora vem a serpente e diz, então não morrereis. Olha, deu uma afirmativa, afirmou, não morrereis. E aí complementa. Mas Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados do bem e do mal. Completos, dotados de todo o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se Deus não quisesse que o primeiro casal caísse, cometesse esse erro, esse pecado, ele não teria colocado essas 2 ciladas no jardim. Ou, se tivesse colocado, teria alertado o primeiro casal. Teria dito, olha Adão, não coma do fruto dessa árvore. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Não toque nele, tá bom? E vou te dizer mais. Olha, eu fiz um animal, uma serpente, que é um animal astuto, versado no conhecimento, sutil, ele é sagaz e ela pode trazer, né, um perigo para vocês. Né? Não é assim que a gente fala para os nossos filhos? Né? Não é assim que a gente diz para os nossos filhos quando vão para escolas? Olha, menino, não te acompanha com pessoas de má índole. Olha, tudo bem, você não deve, né, ser preconceituosa, mas cuidado. Né? Um texto que está no Novo Testamento, em Mateus 23, diz o seguinte, né? Jesus disse para os seus discípulos, na história lá, façam tudo o que os fariseus vos mandam, mas não façam o que eles fazem, certo? Então, olha aí, já foi aí uma advertência, uma precaução, né? Já deu para eles ali um cuidado, né, antecipado. E por que Deus não fez o mesmo? Por que Deus não fez o mesmo? Será que Deus não tinha essa onibenevolência, esse amor e essa misericórdia? Ou ele queria que realmente o seu plano fracassasse?
Ou ele queria realmente que tivesse esse desdobramento, desdobramento terrível, que segundo a lenda, segundo o texto mitológico, a humanidade inteira, né, até os últimos dias, ainda assim experimentaria as consequências da queda, da desobediência do primeiro homem. Mesmo assim, com a vinda do Filho de Deus, com todo o sacrifício, com toda a odisseia que foi realizada por ele, que também não passa de mito, não passa de um conto fabuloso, mesmo assim a humanidade continua sofrendo, continua morrendo, continua doente, continua experimentando as guerras, passando por tantas catástrofes naturais, e, enfim, né? A vida humana na Terra, a cada dia que passa, vai ficando mais ameaçada, mais fragilizada, enfim. Então, se Deus queria que fosse tudo perfeito, por que ele não alertou o primeiro casal? E por que ele criou a serpente, se ele é onisciente, se ele conhecia o futuro de tudo, né? O passado, o presente e o futuro? Né? Porque se eu sei que vai dar merda eu fazer tal coisa, eu não vou cometer, eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu vou ter que assumir a merda que eu fiz. Eu fiz sabendo, né? Então eu cometi um erro doloso, vamos dizer assim. É aquele que a pessoa tem a intenção, né, de praticar. Então, Deus é doloso, foi doloso na obra da criação. Se de fato realmente existisse um Criador, uma história real, ele é o maior responsável por todas as desgraças, por toda a tragédia que aconteceu com a humanidade. Você concorda? Então, por quê? Porque ele não alertou e ele sabia que a serpente tinha, né, esse conhecimento, ela tinha confidências, que ele deveria dar essas confidências para o homem. Só que o que ele falou para o homem foi ao contrário. Ele disse: no dia que você comer, você vai morrer. E a serpente veio e disse: não, você não vai morrer. Você não vai morrer. E de fato o homem não morreu no dia que comeu. E aí? De quem é a culpa? Aí Deus vem e diz para o homem: Adão, por que tu te escondeste? Ah, Senhor, porque eu vi a tua voz e eu fiquei com vergonha, eu vi que eu estava nu e eu me escondi. E aí aquela série de questionamentos, parece que Deus não sabia de nada, parece que Deus não estava vendo nada. E de repente o, aí então Deus começa o julgamento, a série de julgamentos, né? Deus não foi humilde para dizer: eu que fiz a merda, eu que errei, eu ocultei o conhecimento de vocês. Não, ele começou a transferir a culpa. É isso que acontece. Muitas vezes nós temos esse costume pervertido. Nós praticamos um crime, nós cometemos uma fraude, uma infração, nós cometemos um erro, mas nós não assumimos, nós transferimos a responsabilidade para outras pessoas. Pessoas inocentes, pessoas que não são culpadas, às vezes pagam pelos erros que a pessoa que é culpada fica impune, e uma pessoa inocente acaba pagando o preço pelo erro, pelo crime que aquela pessoa astuciosa atribuiu ao inocente. É como se fossem meus filhos. Eu cometo um erro, eu cometo um roubo, um assalto, uma coisa, um crime hediondo, um crime, né, passível de uma punição da justiça, mas eu coloco meus filhos na linha de frente. Eu digo que foi eles que cometeram. E eu crio uma série de argumentos
e jogo na culpa dos meus filhos. Você acha que está certo? Você acha certo? É. Então, é assim que a fábula, é assim que o texto mitológico nos conta. Que Deus armou toda essa maracutaia e depois jogou a culpa no homem. Né? Começando pela mulher. Diz, olha mulher, começando primeiro por, olha, por que tu deste ouvido para tua mulher e comeste do fruto que eu te disse que não deverias comer? Maldita será a terra por tua causa e tu vai ter que trabalhar duro, suar, tu vai ter que, enfim, uma série de consequências ruins para o homem. E como se fosse pouco, como se não fosse pouco, ele, né, alastrou, né, ele alargou essa série de maldições, de consequências, para toda a terra. Todos os outros animais, animais que não tinham culpa nenhuma na história, acabou sendo penalizados. Né? Acabaram sendo penalizados. Vê se isso tem lógica. E aí, ele chegou para a mulher e disse, olha mulher, porque tu fizesse isto, né, você vai gerar filhos com dores de parto, você vai, né, enfim, e o teu prazer será para o homem, você vai ser, né, um produto do homem. E aí chamou a serpente, que ele havia criado a serpente com esse propósito, com essa intenção, e disse, olha serpente, por que tu enganaste a mulher e tal, 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 né? Tu vai rastejar sobre o teu ventre, vai comer pó todos os dias, que é coisa que a gente não vê, não é constatado pelos biólogos. Serpente nenhuma come pó, né? Elas são carnívoras. Nem planta elas não comem, elas são carnívoras mesmo. Então, gente, essa história ela é muito mal contada, né? Muito mal explicada, não tem uma explicação lógica. E assim, a maioria dos leigos, das pessoas que leem a Bíblia com essa passividade, com essa paixão, eles engolem essa história e fica falando para os seus filhos do pecado original, que nós somos culpados, que não se arrepender e não sei o quê, sendo que a gente não fez nada para merecer tal coisa. E que aqui realmente o que a gente passa são coisas naturais que acontecem a todo ser humano na face da terra. Não tem Deus nenhum. Tudo faz parte de um enredo, de uma trama teatral com um único propósito, né, de manipular as massas, de controlar, né, as multidões, de controlar a humanidade. Essa foi a intenção da construção da Bíblia, com histórias, né, pseudônimas, histórias fabulosas, né, mitológicas, seres que nunca existiram, só existem dentro da Bíblia e na cabeça daqueles que acreditam nas histórias da Bíblia. Tá certo? Então é assim, a história da criação e esse enredo da tentação é mais ou menos assim. Vamos trazer aqui para o campo prático. Eu sou dono de uma empresa, eu sou um empresário, digamos, de uma rede de supermercados. Aí eu contrato um funcionário. Aquele funcionário, ele passará a ser meu confidente, confidente. Opa, deu um trava-língua aqui. Ele passa a ser um confidente meu. Ele passa a ter um conhecimento, um acesso, um contato comigo e, e somente ele. E eu quero testar os outros funcionários, se eles são leais, se eles são assíduos, se eles respeitam as leis, né, impostas pela a minha empresa. Tá, então eu vou lá e digo para eles, e digo para aquele confidente, aquele funcionário, olha, vai lá e, convida eles para tomarem uma cervejada, né, um happy hour, para beber mesmo, para não voltar para o trabalho, para quebrar, né, o trabalho. Eles faltarem com a responsabilidade deles no local de trabalho aqui no supermercado. Tá bom.
Então, vai lá o funcionário. E eles sabem. E o empresário já alertou todos os funcionários, quando foram contratados, que não é aceito bebida na empresa. E aí, de repente, chega aquele funcionário, né, amigo, todo mundo sabe que ele tem um acesso com o patrão, e agora ele convida todo mundo para um happy hour, para beber mesmo até rachar o bico. E aí o pessoal vai e acredita, cai na lábia, e vai lá e bebe, enfim. E aí quando chega o patrão, ele pega todo mundo e diz: olha, vocês quebraram uma regra e por isso vocês vão ser penalizados. Vocês vão ser demitidos, todos, porque vocês não respeitaram as minhas leis e tal, tal, tal. E aí ele chega, o patrão chega para aquele funcionário confidente e diz: olha, e você também vai ser punido, você vai ser demitido. E aí demite o tal homem, né? Sob a pena do argumento de que ele não foi leal ao cargo que lhe fora conferido. Então, vê se tem lógica, né? Quem é o responsável por tudo? Não é o patrão? Não é o patrão que cria a cilada e depois pune né, as vítimas? Então, foi assim que aconteceu na história. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro alguma coisa. Se você tiver algum ponto de vista, alguma ideia, você pode colocar nos comentários do vídeo. Se você é novo no canal, você pode se inscrever, pode acionar o sininho para receber as notificações, compartilhar nas suas redes sociais. E é isso aí, tá bom?